Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando ainda sobre saúde, bem-estar, atividade física e tudo o que engloba isso, né? As pessoas hoje sempre preocupadas aí, acho que mais com a saúde do que tanto com o físico, com a parte estética mesmo, quando se fala aí de atividade física. E para isso estamos aqui com o Gladson e José Roberto, sejam bem-vindos aí. Obrigado. Me conta como é que foi isso aí, como que começou essa questão do estúdio, do espaço de vocês, o que vocês fazem lá. Vamos começar, vamos pelo princípio, né? O que os seus alunos têm curiosidade também? Como que foi essa tua trajetória aí de vocês? Bom, eu já estou com esse estúdio já há 8 anos, né? Antes desses 8 anos eu abri o primeiro estúdio, né? Onde eu entendi que a sociedade estava adoecendo através da péssima alimentação, brigas políticas e estresse. E aí eu falei, eu preciso montar alguma coisa para poder estar ajudando as pessoas, né, da sociedade. E o primeiro estúdio ele acabou não dando muito certo, né, por até eu mesmo entender o risco que estava ocorrendo na sociedade. E eu abri o segundo estúdio, e esse estúdio eu vim modernizando ele de acordo com o perfil da sociedade. Antes da pandemia eu vinha trabalhando de uma forma individualista, né? E quando veio a pandemia me causou um estalo onde eu comecei a aplicar uma metodologia com mais segurança, entender um pouco mais dos conceitos. Começou a vir os trabalhos home office, comecei a fazer um comparativo até meio besta, né? Você criando um cachorro no cantinho de casa lá, só para a família ter aquele conforto, né, segurança, e de repente quando chega alguém estranho, esse cachorro ele fica bravo, ele fica, né, nervoso. E eu entendi que a sociedade estava meio estressada. E aí eu comecei a aplicar algumas modalidades no meu estúdio, né? Trazer aparelhos de musculação. Entendia que não era mais uma válvula de escape para as pessoas que estavam estressadas. Aquilo não trazia prazer mais para eles. E eu vim trabalhando, estudando um pouco a mente e o corpo da pessoa. Então eu vi que estava meio desligado. A mente estava num lugar e o corpo estava em outro. Entendi. Trouxe aparelhos específicos, né, o Connect Power, onde ele trabalha a parte mental da pessoa, fazendo com que ela se movimente e o cérebro entenda que existe pernas, existe braço. E modalidade da ginástica, trabalho cardio, entender um pouco mais do perfil de cada pessoa que está entrando dentro do estúdio. É um estúdio com 670 metros quadrados, onde eu possa aplicar as metodologias eletrônicas. Foi muito bacana porque os resultados eles foram assim, surreal. Ou seja, você identificou uma mudança comportamental na sociedade e que precisava de uma metodologia diferenciada para poder atender. Que tipo, não estava suprindo aquelas modalidades básicas que as pessoas tinham, por exemplo, na academia, ou enfim, tinha que ter algo ali mais voltado para essas particularidades dessa vida contemporânea e de tudo que estava acontecendo. Sim, e aí eu fui buscar no mercado, fui buscar em protocolo científico e eu vi que mudanças está acontecendo e vai acontecer muito mais. A nossa alimentação hoje é tudo industrializada. Nós estamos chegando na casa de 90%. Tudo que você come é à base de sódio. Tá? E isso vem trazendo muito problemas circulatórios, problemas cárdios. Você vê que hoje a gente não ouvia falar, mas crianças estão tendo AVC. São pessoas que têm crianças de 15 anos, hérnia de disco, coisas que uma pessoa de 60 anos adquiria. E hoje nós estamos abaixo dos 20 anos. Hoje meu público é acima dos 30. Tá? A menopausa precoce está acontecendo muito constante nas mulheres. Elas estão deixando de ser mamãe precocemente. E aí eu fui buscar alguma coisa que traga esse conforto melhor, porque a sociedade, que eu falo assim, você vai no médico hoje, ele te passa remédio para ansiedade. Só que os efeitos colaterais desse remédio, ele vai muito além do que a gente imagina. A gente está envolvido hoje em cima de remédios. Remédio ele tira a dor para você naquele momento, mas a inflamação continua no corpo. E o que causa essas inflamações são o excesso de gordura no corpo. Né? E eu vejo que assim, tem muitas pessoas praticamente se suicidando com remédio, com medicação. Sabe? Então você vai no médico, o médico ele te orienta remédio, ele te passa remédio para resolver aquele momento. Mas ele esquece que a atividade física hoje está sendo mais importante. Hoje
Essa mudança comportamental eu vejo assim, tá bem gritante, né? Porque as pessoas, elas, depois que lançou, ainda mais os celulares, veio o celular aí na década de 90, e os smartphones, né, já aí nos anos 2000 e tudo, as crianças dessa geração agora vão ter um problema lá na frente gigante, porque você não faz mais atividade, o pessoal fica mais só então tá se criando uma geração que não faz atividade nenhuma, né? E há uma preocupação em relação a isso. Os pais dessa juventude começando a sentir, que já pegaram ali esse começo, começaram a sentir, estão buscando realmente uma melhor condição de saúde, uma melhor condição de vida, um condicionamento físico melhor. Então você vê muita gente, por exemplo, da minha idade, que de repente teve uma vida super sedentária, não tinha no início acesso a esse tipo de equipamento, foi ter acesso ali já na vida adulta, mas até por conta de rotina de trabalho, eles começaram agora a procurar atividades físicas. E aí você entrou num ponto muito interessante, que é essa coisa da desvinculação, né, do corpo e mente, que não é desvinculado. E como é que você vai fazer isso, um trabalho desvinculado? De repente a pessoa vai lá pro espaço, buscando um objetivo muito físico, mas ela acaba tendo problemas, tá com problemas psicológicos, uma série de coisas que não consegue, que acaba dificultando, inclusive, o ganho, o atingimento do objetivo que ela quer no aspecto físico, né? Sim. Todas essas patologias, eu trabalho com 2 públicos hoje. Trabalho com o público de condicionamento físico e também defesa pessoal israelense, Krav Maga. Sou mestre terceiro dan, preta terceiro dan em Krav Maga. E eu percebi, desde a pandemia, que muitas dessas patologias, elas nascem no mental. E todas elas são fugas, tanto jovens quanto adultos e até a melhor idade, buscam para suprir aquilo que não conseguem no seu dia a dia. Ou seja, nós falamos comem emoção, bebem emoção. E o Roberto tocou no assunto da menopausa. Já tive alunas de condicionamento físico que conseguiram amenizar todos esses sentimentos hormonais, né, com atividade física. E as atividades físicas hoje, principalmente dentro de estúdios, oferecem modalidades que propiciam essa melhora para pessoas que não têm tempo a perder. Eu gosto de falar dessa forma. Então, os treinamentos não se utilizam celulares durante o treino. Eu estava conversando com o Roberto ainda há pouco. Ele fala, olha, quer tirar uma foto? Tira, mas durante o treino, celular longe de você. Você já fica o dia todo com o celular. Você veio aqui para atingir resultados. Eu quero resultado, o Roberto quer resultado e você, enquanto praticante, quer resultado. Então, o período que você está aqui conosco, você vai suar, o seu cardiorrespiratório vai trabalhar, a sua força vai ser exigida e o seu mental é aqui comigo. Então, nem televisão e nem espelho eu tenho no estúdio. Eu não quero você se olhando, eu quero você treinando. Tanto é que cada um, obviamente, tem sua metodologia, mas o meu treino não dura mais que 21 minutos. Então, eu criei esse aspecto para os meus clientes, de que ele pode vir tranquilo, que vai dar tempo de ele voltar para casa e jantar com seus familiares. Porque ele vai vir, vai fazer o seu treino, vai atingir resultado. Depois, se quiser tirar foto, tira. Mas aqui não. É legal você falar do Krav Maga, né? Porque ele, nesse aspecto assim, de defesa pessoal, ele é um dos mais eficientes. Pelo menos é o que eu li, né? Diz que são técnicas assim, que dá o dedão assim e você paralisa. Sim, como funciona isso? O Krav Maga, falando sobre o Krav Maga, ele foi criado por um jovenzinho, né, de 13 anos, Emil Stifeld, nascido em Bratislava. E nesse período o pai dele era treinador e oficial de polícia naquele espaço ali, né, naquele local. E o pai dele era responsável pelo treinamento das forças especiais. E o jovem ganhou do seu tio
um livro de anatomia. O tio era médico, cirurgião. E o pai dele já incentivava ele a fazer lutas, como boxe, luta amadora, enfim. E ele, analisando os pontos sensíveis do corpo humano através do livro, dava sugestões para o pai dele. Olha, pressiona isso, tenta fazer uma infiltração aqui. E os oficiais, os policiais, que era treinado pelos pais, testavam na rua e funcionava. Obviamente há todo um histórico, isso foi na década de 30, depois ele teve que fugir de Bratislava devido à Segunda Guerra Mundial, onde ele foi parar no Oriente Médio, e ali ele aperfeiçoou a arte, e foi ali, ele se alistou, né, no exército de Israel, e começou a treinar as tropas israelenses. Então o Krav Maga não foi criado de repente, né? Isso foi em questão de 20 anos. Ele foi sendo aperfeiçoado para o exército de Israel. Quando ele pediu baixa, ele adaptou para o público civil, onde crianças, mulheres, adultos, o obeso, o magro, ou seja, qualquer pessoa realiza o Krav Maga, que quer dizer combate corpo a corpo. Sim, o Krav Maga é todo ensinado em hebraico, né? Então, pode ser uma mulher franzina, uma mulher de baixa estatura ou, né, com porte físico, ela se defende de qualquer homem com mãos livres ou com arma nas mãos. Uma criança em Israel, ela é treinada na escola a retirar granadas da mão de alguém. Né? Atualmente eu ministro aula numa escola, ministrando aula só de Krav Maga, onde eu ensino a defesa pessoal para as crianças. Obviamente são coisas bem básicas, quedas, rolamentos, visando que a criança, ao cair num futebol, por exemplo, não quebre mais o braço. Mas para os adultos, sim, eu já ensino as técnicas, como você citou, com um único dedo, sim, em pontos vitais, que nós visamos pontos vitais, sim, derruba imediatamente. Porque Krav Maga não é considerado luta. Tá. Quando nós falamos luta, nós estamos falando de esporte. Tá. O combate entre dois homens ou duas mulheres, num tatame, num dojo, num ringue, para marcar pontos. Krav Maga, eu não quero marcar ponto. Dos fundamentos do Krav Maga é: não temos tempo a perder. Tempo é vida. Então o Krav Maga é utilizado na rua somente para a sua defesa pessoal sob injusta agressão. Então, assédio, tentativa de roubo, sim, qualquer situação que venha levar você a perdas materiais. Você consegue se defender ou defender outrem, né? Basando-se aí na Constituição. Então, é a única arte marcial no mundo que é considerada a defesa pessoal, que vale tudo para defender a própria vida ou de outra. O que é tudo? Tudo. Uma tampinha de caneta pode ser utilizada. O grampo do seu cabelo pode ser utilizado. O seu dedo pode ser... A sua unha pode ser utilizada. O seu cartão de crédito pode ser utilizado. Qualquer coisa para te defender dessa injusta agressão. Sim? Maravilhoso isso. E assim, é interessante. É difícil você encontrar, né, assim, professores, lugares onde é ensinado especificamente o Krav Maga. Krav Maga, né? Eu acho, nossa, eu tô assim impressionada porque eu escutei falar, li alguma coisa a respeito, essa questão da defesa pessoal como sendo a técnica mais ampla, mais assertiva, vamos dizer assim, para a parte de defesa pessoal, e eu nunca tinha visto ninguém. Sim. Não tive a oportunidade, tô tendo agora. O Imi Lichtfeld, ele criou o Krav Maga de forma detalhada. Ele iniciou na década de 40 e foi até 1998, quando ele, né,
fez a passagem, e até hoje uma das autoridades mais condecoradas de Israel, até os seus últimos dias, foi uma das pessoas que dava suas orientações às tropas especiais de Israel, sim. E o que ocorre atualmente são algumas pessoas que tentam modificar algo que já é completo. O Krav Maga, ele é detalhista com mais de 2.000 tipos de imobilizações e infiltrações de punho ou pé, defesas. Então, é completo. O que ocorre hoje, algumas pessoas tentam modificar. Não, o Krav Maga precisa de movimentos de jiu-jitsu, ou precisa de movimentos de boxe. Gente, nós estamos falando de um homem que treinou o exército de Israel, adaptou para o mundo civil de forma completa. Eu sou faixa preta, terceiro dan, eu sei da responsabilidade, eu sei o que eu posso causar a alguém, o tamanho da responsabilidade que nós temos nas mãos. Então não tem o que se acrescentar no Krav Maga. Ele já é completo. Qualquer situação, ele te mantém tranquilo. Você pode estar em qualquer situação, tá, entre aspas, no jargão para quebrando o pau, você tá tranquilo, porque um dos fundamentos é olhe no olho. Se eu olhar nos seus olhos, eu leio o seu corpo todo. Eu sei se você está mexendo o dedo dos pés, o dedo das mãos. Eu sei qual braço seu vai ser utilizado. Eu olhando no seu olho, eu consigo prever o que você quer vindo para cima de mim. Eu estou tranquilo. Eu estou em paz. Então, eu nunca vou partir para cima de você. Eu nunca vou te agredir. Eu vou esperar você vir para me defender. E lá no espaço, vocês têm o Krav Maga, o que mais que vocês têm lá também? Na verdade, lá eu trabalho com Krav Maga, com treinamento de cross, sim, e trabalhamos com pilates e yoga. E outras modalidades também, não? Pilates e yoga? Ele trabalha com eu trabalho com a parte de musculação, né? Aparelhos. Jump, stepping, são as aulas cardio. Isso no mesmo espaço? Não, são separados. Ele no espaço dele e eu no... ele tá um pouco meio afastado de mim. Mas vocês são tudo mesmo grupo, não? Não, nos conhecemos hoje. Foi. Caramba, gente! Mas a gente fala a mesma língua, isso aqui é interessante. Vamos batendo papo lá. Eu achei que vocês era da mesma academia. Ó, que coisa de louco isso! Não, o meu espaço, ele é um espaço pequeno, onde eu coloquei todas as modalidades que você encontra dentro de uma academia. Só que eu venho investindo um pouco mais na inovação de acordo com o perfil da sociedade. Hoje, a aula mais nova minha é o Bang Fan, a aula do elástico, que você faz os exercícios funcionais com dança, tudo no elástico. Entendi. E isso daí vem trazendo assim um resultado muito bom, tanto para a parte sentimental como a parte física. Gente, eu acho que é interessante esse negócio, porque você vê, são modalidades diferentes, né? Mas todas elas, vocês estão focando muito nessa coisa do vincular, né? A parte física com a parte mental. E isso é muito bacana, que eu acho que é onde dá o resultado acaba sendo mais efetivo, né? Não tem como você trabalhar somente o condicionamento físico sem também fazer a reeducação emocional. Nós chamamos de jogar o treino fora. Você acabou de fazer um treino maravilhoso e ainda está com as questões emocionais abaladas, você vai comer emoção em casa. O que tiver no armário de porcaria, você vai ingerir. É verdade. A gente sempre orienta, né, lá no estúdio, né? Quando você for no mercado, né, não vá com fome. Né, almoce, ou tome um café, né, jante, e vá no mercado. Você vai ver que a diferença até no bolso vai mudar. Eu, como personal, eu sempre faço uma entrevista antes com meus clientes para poder entender como que é a vida deles e como que eu vou atender eles, né? A gente fala muito no pré-treino, no pós-treino, né? Questão alimentar.
E o pessoal, eles acham que uma banana vai fazer efeito, né? Ou tomar whey protein durante o treino, que é o que eu mais vejo, né? Vai fazer efeito. Não, ele tem que entender como é que é o sistema digestivo dele, como é que o corpo dele vai absorver aquela proteína, aquele carboidrato para dar energia, aquela gordura, né? Como é que ele vai transformar tudo isso daí em desejo, prazer para fazer um movimento. Porque não adianta você entrar no estúdio ou fazer uma aula de luta, né, uma defesa pessoal, pensando no resultado. O resultado é o prazer que depois que você sai. Eu vejo muito o pessoal fazendo agachamento, um exemplo, né? Você vai lá na cadeira lá e a pessoa vai lá, o personal fadiga a pessoa e a pessoa sai com a perna trêmula, né? E fala assim, nossa, esse treino foi top. Eu discordo dessa parte. Porque assim, o risco de você cair e se machucar é muito grande. Da lesão, né? Sim. Fisiologicamente, a gente entende como é que é o processo. Você está anulando neurosensores da região para que o músculo não entenda que aquilo é o seu limite. Então ele pode estar ocasionando um rompimento, uma lesão de 2º, 3º grau, né? E muitos profissionais, eles fazem com que a pessoa sinta e fale assim, nossa, foi o melhor treino da minha vida. E não consegue sair bem da academia. E eu falo assim, você tem que sair bem, você tem que sair como se você não tivesse treinado. Tem que sair, inclusive, que nem no Krav Maga. Maga, né? Pleno, absoluto, Ótimo. assim, calmíssimo. Sim, é bem isso, sabe? Né? E não colocar de hoje tá pago. Porque parece que você está pagando... É verdade, de hoje tá pago nada. pago. É, porque hoje parece que você está pagando boleto, né? Tá pago nada. Ai, gente, olha, maravilhoso. Puta, que coisa. Eu achei que vocês eram, sabe, a gente, tanta coisa, né? Eu achei que vocês estavam na mesma academia, porque tá uma interação tão interessante. Não, é bacana isso, né? Que Porque, legal, que bacana. Não, eu adoro, porque eu acho assim, eu aqui no Resenha, eu já gravei, eu acho que mais de 300, né, resenhas corporativas. E todos eles a gente criou relações. Então, posta o negócio, curte e tal, indica, e tem uma coisa diferente, comenta. Porque hoje em dia, principalmente com essa coisa do celular, das redes sociais, sabe, do muito digital, as pessoas perderam o contato, né? Sim, sim. Perderam esse negócio do olhar no olho e ler e saber se o cara tá mexendo o dedo. Bem isso. Não é? E é muito interessante isso. Eu gostei demais aqui, eu achei muito interessante. Mas bacana, gente. Obrigada pela presença de vocês aí. Adorei saber do Krav Maga e até a virada do ano eu aprendo a falar do Krav Maga e da questão da defesa pessoal, também da questão do próprio condicionamento físico, dos treinamentos, dessa preocupação, sabe, que eu vi aí em ambos, de acoplar ali, de que é uma coisa só, que você tem que estar com a mente boa, tem que estar pleno, né, na organização para poder desenvolver o corpo também, né? Sim. E para se defender e a atividade física, seja ela tanto uma atividade de academia com foco X ou a defesa pessoal, você tem que estar em movimento, eu penso dessa forma. Você tem que procurar se encontrar, né? Tem gente que se encontra muito mais na academia, tem gente que vai se encontrar na arte marcial. O Krav Maga, como você bem explicou, não é uma arte marcial porque não é de competição. Não é uma luta. Não é uma luta, né? É uma arte marcial, mas não é uma luta. Para defesa. Correto. Mas eu achei assim, nossa, eu tinha várias curiosidades. Eu acho que você, assim, em pouco tempo você conseguiu esclarecer muito para mim. Inclusive, que é uma característica que eu vi muito também no Krav Maga, essa coisa as pessoas são muito calmas, né? Demais, assim, parece que tá lendo a tua alma. Então, só tenho a agradecer a presença dos dois aqui. Tá bom? Muito obrigado. Muito bom mesmo. E é isso, gente. Vamos terminando aqui nossa pauta sobre esse assunto todo aí, saúde, um monte de coisa aqui no Resenha Corporativa. Agradeço a todos. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha. Segue a gente aí pelas redes sociais também. Pelo portal R011, lá pelo Guia R011 também, Guia 011, pelos portais da Lex Studio. E também lá no Proactive Trainer. Correto. E Estúdio Fitness Power. É isso aí, gente. Obrigada. Olá.
Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando hoje sobre artes marciais, sobre lutas, né, condicionamento físico também, mas mais voltando aqui para artes marciais, né? Então aqui com os irmãos Jadielson e Jalielson, tá certo? Isso mesmo, isso mesmo. É quase uma dupla sertaneja, mas é uma dupla de lutadores. Lutadores. E me diga uma coisa, como que, assim, é interessante isso, né? Porque vocês já foram criados nesse meio, como que foi isso para vocês, a arte marcial em si, né? Porque vocês fazem várias modalidades, né? Sim, sim. Nós desde cedo, né, já com nossos pais, né, veio da capoeira, Tá. né, nós conhecemos através da capoeira e depois nós foi migrando para as outras artes marciais logo cedo mesmo, né? Então, ou seja, então já veio isso meio que de família, né? Aquela coisa de ter uma arte marcial, de praticando alguma coisa nesse sentido. Sim. Isso, é família, né? Essa história de guerreiro aí já vem lá de trás já. A gente viemos de uma luta aí, passamos algumas coisas na nossa vida e isso nos deixou mais forte, hein? E assim, eu acredito que as artes marciais deixou a gente bem mais focado. É interessante que assim, vocês orbitam por várias modalidades, né? Sim. Desde a capoeira, aí tem Muay Thai também, o que mais que Taekwondo, vocês... Taekwondo. né? Taekwondo. E agora estamos entrando com a equipe de MMA, trabalhando com defesa pessoal também. E o Aikido também, né? Hapkido. Rapkido. Isso, Rapkido. Hapkido. O que é o Rapkido? Me explica aí do teu ponto de vista, porque eu até soube um pouquinho, mas eu achei... Não entendi Hapkido é direito. uma arte coreana. Ela saiu do Muay Thai, do Taekwondo, né? Então é uma arte coreana. É diferente, assim, o Taekwondo em si, ela é muito chute, né? Muita sequência de chute. A gente usa 70% de perna e 30% de braço, né? O braço, na verdade, no Taekwondo é mais para defesa, né? E não tanto ataque contra as outras artes. Mas, assim, o Hapkido, ele veio para ser uma coisa mais completa, né? Uhum. Que é luta em MMA, cima, né? luta no chão. Então, defesa pessoal, imobilização, quebramento. Então, envolve muito mais, assim, não é só igual o Taekwondo, que é ficar em pé e batendo, né? Entendi. Se cair no chão também, pode mobilizar. Um pouco de chão. O MMA, pelo que eu consegui entender, ele é uma junção de Isso. todas essas artes marciais. O que o pessoal vai, por exemplo, competir, porque você vê ali movimentos de várias modalidades, né? Ali tem um movimento ali de capoeira, de taekwondo, o Muay Thai ele é bem trabalhado, né? Tanto o Muay Thai com a técnica em cima do boxe, da trocação, quanto o Gil no chão também, que ele é bem trabalhado. Mas é permitido, por exemplo, em termos de competição, quando você vai competir, por exemplo, no MMA, você precisa, é permitido qualquer tipo de golpe? Ou tem, assim, uma limitação? Tem que ser golpe de tais e tais modalidades? Como é que funciona? Não, tem algumas regras. Cada campeonato tem sua regra, né? Alguns golpes que não pode fazer, em sentido de nuca, ou pegar alguma região fatal que não pode pegar. Mas, assim, em termos de modalidade que você usar, quanto mais você ter técnica dentro de várias artes marciais, melhor para você ali no combate. E por que vocês, assim, por exemplo, no caso do espaço de vocês optaram em trabalhar com todas essas modalidades mais para poder atender o MMA também, ou porque para poder agregar, para criar uma forma de luta diferente? Exatamente. Ali a necessidade ali da nossa região ali, tem poucas artes marciais ali, necessita tanto, né, para levar a cultura, trabalhar as crianças com várias etapas, né, de faixa etárias de crescimento aí, então dá para trabalhar legal. E vocês trabalham com criança também lá? O nosso foco são as crianças e os adolescentes. Claro que também adultos são prioridades. Uhum. Só que, como a gente somos da área da periferia, e a gente viemos bem de lá do sul mesmo, sul de São Paulo, zona sul de São Paulo, né? Extremo sul. Extremo sul. sul ali, né? Então a gente sabe a necessidade que tenha as crianças e os adolescentes. E o quanto é bom, né, ter uma Isso. atividade, né? Atividade não só para a mente, para o corpo, mas também assim, você distancia essas crianças de drogas. Porque a gente tem história de alunos nossos que faziam coisas erradas assim, até ir mesmo roubar, assim.
E sabe, depois das artes marciais eu comecei a ficar disciplinado, porque a gente pega no pé das crianças, dos adolescentes e dos adultos também. Você sabe que eu tratei aqui sobre uma pauta aqui no Resenha, falando muito sobre isso. A importância de você levar esporte, principalmente arte marcial também, para a comunidade, para as crianças mais carentes assim da periferia mesmo. Por quê? Justamente nesse sentido que você está colocando, sabe? De você, porque a arte marcial, penso eu, ela traz muita coisa assim com relação à disciplina, à conduta, né? Aprender a respeitar e tudo. Então, acaba ajudando muito, né, em você formar pessoas, né? Isso mesmo. Forma um caráter, né? Das Então, pessoas, né? A pessoa não fica no mundo fazendo as coisas de qualquer jeito. A arte marcial, ela ensina disciplina, né? Ela ensina disciplina, como você deve andar, não só dentro do tatame, dentro da academia, mas como você tem fora, que ir né? fora da academia. Lá fora você sabe que as coisas são diferentes, então a gente cria uma disciplina dentro da academia para que as crianças, os adolescentes, eles lá fora eles tenham a... E hoje em dia eles são muito dependentes da tecnologia, né? Nós vemos casos aí de mãe aí que criança só vivia no sofá, mexendo no celular, né? Nós tem caso, depois que colocou dentro da arte marciais, tá mais comunicativo, tá olhando nos olhos para falar, tá pegando na mão, tá respeitando os mais velhos, tem tudo isso aí. Até casos de crianças especiais também, porque a gente já teve alunos que a mãe falava que o filho era em casa, ficava batendo, quebrando as coisas, parede, pegando faca para se cortar. Nossa. E depois das artes marciais, a mãe chegava e nós agradeceu. Nossa, depois que eles começaram a lutar com vocês, treinar com vocês, meu filho mudou. Agora tem outra disciplina dentro de casa. É uma pessoa mais responsável, já não faz aquilo mais, tenta se cortar, tenta quebrar as coisas. Pessoas especiais mesmo, sabe? Criança autista, essas coisas. A pessoa que tem, por exemplo, aspecto autista, é sempre muito recomendado fazer algum tipo de atividade mesmo. E a arte marcial eu acho assim fantástica nesse tipo de situação. E você sabe o que é engraçado, assim, que é mais gratificante para nós? É você ver aquela criança que chega com a cabeça baixa, né? Anda na rua de cabeça baixa. E a partir do momento que começa a fazer arte marcial, a gente começa ver a mudança daquela criança, andar de cabeça erguida. Então, uma criança que chega, não sabe fazer nada, com 3, 4, 5 meses de aula com a gente, ela está começando a chutar, começando a bater. Nossa, a mãe chega e fala com a gente, nossa, meu filho é outro, meu filho mudou, meu filho agora está com outra disciplina dentro de casa, através de vocês. Então essas coisas é gratificante, não tem preço. Não tem preço, independente da lei da gestão ali, essa aí é o mais valor. Eu acho que o que falta na realidade é um pouco mais de incentivo também pelo poder público, né? Para que, por exemplo, academias, espaços que nem de vocês possam atender mais essa galera toda, né? Chegar às vezes aonde o poder público não chega, né? Exatamente. Nós é particular, nós não depende do poder público ali, né? Nós faz tudo pela nossa conta ali e graças a Deus a equipe ali vem crescendo na nossa região ali mais e mais, né? Mas o que eu digo assim também, né, no sentido de que falta incentivo, porque deveria ter, eu acho que deveria ter alguma coisa nesse sentido, de alguma secretaria, de olhar para espaços como os seus particulares e falar assim, olha onde alcança. Porque não, né, incentivar, criar algumas coisas nesse sentido, criar, sabe, até eventos que possam proporcionar, possam divulgar mais também, né? Porque ali é um investimento ali até para o futuro mesmo. Exato, na parte de gestão, que vai gerar em toda... Trabalha a saúde, evita muito futuramente hospital, levar muita gente ali tá trabalhando a saúde mesmo, né? É isso aí. O nosso foco é assim, a gente fazer a criança acreditar, o jovem, adolescente, acreditar em si mesmo. E ter força de vontade, porque o que supera o talento e a força de vontade é acreditar em si mesmo. A gente acreditar que a gente pode. Porque assim, a gente sabe da história da gente veio, eu e meu irmão. Sim. Um pouquinho assim, coisa curta. A gente saímos da favela, da periferia, onde era um cômodo do tamanho disso aqui. De madeira, se você chutasse, quebrava. Entendeu? Quebrava. E assim, morava 16 pessoas dentro de um cômodo. E quando chovia, nós tínhamos que sair nadando. Porque a água, ela cobria até o teto. Então assim, a gente lutamos para tentar sair dali com a família, depois correr atrás do nosso sonho, nosso objetivo. Hoje, graças a Deus, a gente tem nossa casa, nosso canto, que não entra mais água hoje, assim. O pouco que a gente conquistamos, a gente somos gratos. Só que assim, nunca
achar que tá bom. A gente tem que sempre querer mais. E a gente tenta passar isso para nossos alunos, que eles podem, ele que consegue. É possível, Independente, né? Gente, obrigada pela presença de vocês aqui no Resenha. Muito bom, sucesso lá também. Obrigado. No espaço de vocês. E que seja exemplo sempre, né? E é isso, gente. Obrigada. Vamos terminando aqui com Resenha Corporativa. Clica aí no sininho para todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Beijo. Tchau. Olá, olá! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Ainda sobre saúde e bem-estar, esse mês aí, mês de falar sobre saúde e bem-estar, que tá todo mundo atrás aí do Projeto Verão e tudo mais, e por isso a gente veio tão forte com essa pauta aí, falando sobre isso, sobre nutrição, sobre a questão de exercício, né? E o combo disso. Para falar sobre o combo disso, não tinha como não trazer aqui como convidado Leandro Pacchiari. Olá! Seja bem-vindo, Juliana, também seja bem-vinda. Obrigada. Aqui é o Resenha, para contar um pouquinho pra gente como é o funcionamento disso. Eu sei que tá todo mundo na pressa, né? Todo mundo quer ficar bem, muito rápido, e não é assim tão simples, né? Tem que ter um combo mesmo ali de rotinas e de observações também. E como especialista, mas vamos lá, porque assim, você fala assim, poxa, nutricionista e personal trainer, né? Tem uma trajetória atrás disso também, né? Porque normalmente você encontra um nutricionista que vai fazer uma parceria com o personal trainer, mas acabam trabalhando meio que individualmente. Você conseguiu unir isso tudo para atender melhor aí o teu público também. Como que foi isso? Como é que você enxergou que tinha que trabalhar nas duas pontas? E o que veio primeiro, né? Sim, como são dois mundos que conversam muito, né? Que um complementa o outro. Eu sempre tive já a ideia de fazer a educação física, que sempre tive no meio do esporte, sempre fui praticando, sempre fui atuante. E na faculdade de educação física a gente tem a matéria de nutrição esportiva. E ali fiquei apaixonado por esse mundo, né, da nutrição. Que querendo ou não, 50% treino, 50% a dieta e além da questão genética também. Só que esses dois fatores é o fenotipo que a gente fala. São estímulos do ambiente que a gente dá no nosso corpo que ocorrem as adaptações. E a partir disso, eu vi a necessidade de poder complementar com um conhecimento único as duas áreas. Por isso que eu primeiro fiz a educação física, fiz uma pós também, e assim que acabei a pós, ingressei na segunda faculdade de nutrição, que é justamente para estar o serviço completo para o paciente, aluno, e assim a gente conseguir dar o resultado que ele realmente quer. Para criar um método seu, né? Também, exato. Né? Um método específico ali para conseguir que possa ser replicado para várias pessoas. Porque é interessante você colocar até essa questão assim, tem a questão genética também, mas 50% nutrição, 50% atividade física, que vai influenciar. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha uma predisposição genética, ela pode sim ter uma vida saudável, um corpo melhor, digo assim, melhor que eu digo é no sentido de saúde, porque hoje quando você fala de atividade física, não é a questão só estética, é a questão da saúde, dos malefícios que vem quando você está com sobrepeso, quando você está, de repente, com uma fragilidade até muscular, né? Exato. Então, ou seja, quem tem já uma predisposição genética, ela pode ter, sim, uma mudança também de cenário com esse tratamento mais específico, usando essas duas frentes, né? Exato, a gente fala que entra até um tratamento não farmacológico, a atividade física e a nutrição, justamente para tratar essas comorbidades, que aí, no caso, a gente entra na questão do excesso de gordura, obesidade ou sobrepeso, que a gente já tem relatos que a gordura em si, o tecido adiposo, já funciona como um sistema endócrino, que aí, por essa via, libera agentes inflamatórios. Por isso que o excesso de gordura é tão maléfico para o nosso organismo. E a alimentação e o treino, voltados como um tratamento não farmacológico, a gente chama a atenção da pessoa pela estética, porque a pessoa está ali, já tem aquela dor, mas a gente entrega a saúde, que é o nosso ponto principal. Que aí, a partir disso, a gente vai tratando para a sua longevidade. Aí esse é o principal ponto. E assim, a gente fala muito da questão da nutrição, né? Porque que são 3 pilares lá. Você ter uma boa noite de sono, você comer bem e você fazer atividade física, né? Exato. E a nutrição, ela vai ter uma diferença, por exemplo, dependendo do objetivo? Uma coisa para perder peso, outra para ganho de massa muscular? Sim.
tanto na questão calórica quanto na distribuição dos macronutrientes. Quando a gente pensa em reduzir peso, a gente prefere sempre deixar em déficit calórico, no máximo 500 calorias a menos da necessidade calórica, não precisa ser uma restrição tão agressiva, justamente para a gente não ocorrer a perda de massa magra. Pois se a gente pensa só no peso da balança em si, e aquela perda de peso for com massa magra, também não vai trazer nenhum benefício. Por isso que a restrição tem que ser mais controlada, justamente também com a incrementação da atividade física, do exercício físico, para fazer a manutenção daquela massa magra, e que para essa perda de gordura seja feita, que a perda de peso seja feita somente pela gordura. Aí a gente tem que mudar, além da restrição calórica, também a distribuição desses macronutrientes, tipo, para perda de peso, aumentar um pouco mais a proteína, diminuir o carboidrato, diminuir, não zerar. Pode entrar como estratégia, mas não é o padrão. E o controle da gordura. Para ganho de massa muscular, muitas pessoas acham que tem que aumentar muito a proteína. Não. A gente aumenta numa quantidade acima do normal, mas não igual para o emagrecimento. Para o emagrecimento é legal ter uma taxa de proteína maior, só que para o ganho de peso, a gente aumenta o carboidrato. Pois, como é uma fonte energética, a gente precisa de um maior desempenho no treino também. Entendi. Para esse ganho de massa muscular. Que aí, a partir do carboidrato, que é uma fonte energética, que vai nos dar o suporte para um treinamento bom, que é o treinamento, principalmente musculação, que é o estímulo para o ganho da massa magra. Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, está com sobrepeso e ela vai passar ali por um período ali de treinamento, ela vai ter períodos específicos. Exato. Primeiro a perda de peso ali com uma dieta mais rica em proteína, sem tirar o carboidrato, porque ela vai estar fazendo exercício físico também. A gente usa o carboidrato de forma estratégica. Tipo, a gente não zera, mas tem momentos do dia que a gente aumenta essa ingestão a partir da individualidade dela, e outras parte do mesmo dia a gente diminui. Quando você fala essa questão assim, a partir de determinado momento do dia, porque o nosso organismo, eu li isso, não sei a fonte, faz muito tempo que eu li sobre isso, estou me recordando agora, que tipo, o nosso organismo, determinado horário, ele começa a entrar mais em repouso, então ele gasta menos determinado elemento. Que a gente fala que é o ciclo circadiano, né, que aí é períodos do dia, tem algumas tem liberação de alguns hormônios que influenciam no nosso ciclo do nosso dia. Por exemplo, voltar à questão do treinamento. Não é base, não é só o que tem na literatura em si, mas nada com uma comprovação tão robusta, mas é o que a gente tem de orientação. Que de manhã a gente está mais propício para exercícios tipo corrida, aeróbia. À tarde a gente tem uma função fisiológica melhor para treinamento de força, e à noite para a questão de flexibilidade, que aí entra por questões até da temperatura. Aeróbico de manhã. Não é regra, não é padrão, não é padrão. Tipo, o que a gente tem na literatura, é legal entrar nesse ponto, é aquilo. O melhor horário é aquele que você pode, aquele que enquadra no seu dia. Agora, pensando em grande rentabilidade, desempenho em si, a gente poderia dividir nessa regra. Mas a nossa fisiologia é adaptável. Se uma pessoa, por exemplo, quem consegue treinar só à noite em si, o nosso corpo vai se adaptar para ter aquele estímulo naquele horário. O que é mais importante é a constância de estímulo, não... então de manhã é melhor para correr. A base seria, mas a gente consegue fazer uma adaptação. Aí entra naquela questão dos períodos que você falou, voltando à questão do sobrepeso. A gente começa com uma periodização, que é um planejamento que a gente fala, em que a dieta a gente reduz a questão calórica e aumenta a proteína e controla o carboidrato, com um treino voltado mais para fazer um estímulo fisiológico para aumentar a queima de gordura. Em si, fazer a preservação de massa magra. Depois de um período, a gente conseguiu esse objetivo, a gente faz uma avaliação para saber se ocorreu dentro do nosso planejamento aquele objetivo. Aí, a partir disso, a gente já incrementa uma outra estratégia para fazer o aumento de massa magra e controle dessa gordura. Por quê? Porque perder peso em si, por questão de saúde, a gente tem que concentrar em perda de gordura. Mas, questão estética de saúde, a gente também tem que pensar no ganho de massa muscular. A gente pegando um planejamento de 6 meses, a gente foca na questão de perda de gordura, inicialmente nos 3 meses, e nos outros 3 meses a consolidação daquela perda de gordura com uma construção de massa magra em si, para deixar aquele aporte
com definição muscular, aparência estética e na questão da saúde também. Tem uma coisa engraçada também, né? Que eu vi, por exemplo, a gordura, as pessoas às vezes ficam focando muito no peso, né? Quando você está no processo de emagrecimento. Na realidade, eu acho que, né, que não seria nem nesses primeiros 3 meses, mas logo na sequência, você, ou entre um e outro, que tipo, você parou de perder peso. E aí a balança não baixa, mas você em medidas, você tá reduzindo medidas, né? Legal, que é isso exatamente. Na questão do emagrecimento, a gente pode dividir em 3 fases. A fase 1, que é a fase de choque, onde ocorre a maior perda de peso, que tem que acontecer essa perda de peso. A fase 2, que é o platô em si, que ocorre uma estagnação nessa perda de peso, onde a gente tem que entrar com novas estratégias para continuar com essa perda de peso pequena, mas não abrupta, mas que continue, e depois chegar na fase de manutenção, que é quando aquela pessoa conseguiu emagrecer e para que ela não volte a engordar. Pois uma das piores coisas em si é a pessoa emagrecer e voltar a engordar. O efeito sanfona que a gente fala, né? Que aí fica nesse vai e vem, aí isso também não faz bem para nossa fisiologia nem para nossa saúde. Por isso que no processo de emagrecimento, o ideal é emagrecer e manter. O sucesso de emagrecimento é a manutenção do peso perdido. Leandro, obrigada pela sua participação. Juliana também aqui. Foi muito bom, adorei. Acho que bem isso mesmo. Tem que pensar nas duas questões, né? Não adianta fazer atividade, continuar comendo errado, senão o resultado não chega. Exato. Eu achei muito legal da sua parte, assim, enxergar isso e buscar aí o conhecimento para agregar o seu trabalho. Muito obrigado. É muito bacana. Gente, obrigada a todos. Ficamos por aqui com mais uma resenha corporativa. Siga a gente aí nos nossos canais, lá pelo portal R011, pelo Guia 011 também, pelos canais lá do Lex Studio. Siga também lá o Leandro. Peraí que agora eu vou... Seu nome é italiano. Pacchiari. Underline personal. Exato. Underline personal, mas tá passando aí também na tela aí no nosso GC, tá bom? Sininho aí para acompanhar todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Mas a gente está falando muito sobre artes marciais, a gente está falando muito sobre saúde, sobre condicionamento físico. E para falar sobre competições, como funciona, né, esse universo das competições aí dentro das artes marciais, não tinha como não ter aqui com a gente Gleidson Neri, tudo bem? Tudo bem. Campeão aí, né, várias vezes, participou de vários campeonatos aí. Vários, sempre dentro do jiu-jitsu ou também de outras modalidades, Gleidson? Sempre dentro do jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu foi o meu carro-chefe, né, na realidade. E como é que funciona? Acho que a gente tem falamos até bastante sobre o jiu-jitsu, como surgiu, mas como funciona a questão dos campeonatos, né? Essas questões de federação, de uma hierarquia, né? Em algumas artes marciais tem aquela coisa de faixa. Isso. Como que funciona isso dentro do jiu-jitsu? Então, a competição do jiu-jitsu, né, ela é baseada em idade, faixa e peso, né? E tem o setor de absoluto que se reúne de todos os pesos para fazer essa luta, né? E existe confederação e federação. Então eu coloco a confederação maior, que a gente fala que é a vitrine do jiu-jitsu, é a IBJJF, que é a CBJJ, né, também. Então tem outros lugares, tem a Federação Paulista, tem a Federação Paranaense, tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, mas a gente coloca mais como carro-chefe mesmo, a vitrine IBJJF, né? Essa é a top das top. Então, às vezes a pessoa fala assim, pô, fui campeão brasileiro. Lá fora, o pessoal fala assim, vai pesquisar. Tá. Só que ele vai na IBJJF. Se você não é campeão brasileiro lá, eles não te reconhecem como campeão brasileiro. Entendi. Então, são federações, confederações diversas, né? Isso. Confederação Paranaense e tal. Porque é uma confederação privada. Tá. Não é como judô, como karatê, que é esporte olímpico, que tem uma confederação geral. Não. E por exemplo, para ter uma confederação geral, assim, ter uma, tipo, campeonato X, que são os oficiais, vamos dizer dessa forma, tem que ser esporte olímpico? Não, assim, o esporte olímpico, ele tem aquela confederação do judô, porque é um presidente, ele fica 4 anos e tal. Já no jiu-jitsu, não. Eu monto uma federação. Entendi. E eu não preciso me autodemitir. Maravilhoso, né? Entendeu? Tudo que entrar ali é meu, grana, tudo sou eu que. Então eu faço. Então a CBJJ hoje
é uma das maiores, que é o Campeonato Mundial, Europeu, Pan-Americano, Entendi. Sul-Americano, entre outros. Que são onde eles organizam, na realidade, esses campeonatos, né? E para o competidor, para que ele consiga participar de um campeonato, você falou, tem as modalidades, mas ele tem que ter um preparo, assim, de quanto tempo, ou ele tem que ter adquirido tal faixa, se não tiver... Tem para todas as faixas, eu posso todas as faixas, idades, porque assim, as crianças dividem de faixa branca a colorida. Tá. Os adultos é branca, azul, roxa, marrom e preta, mas tem um tempo determinado para eles ficarem nessas faixas. Tá. Né? Então ele vai lá, se for a CBJJ ou a Federação Paulista, ele tem que entrar no site da federação, se filiar, colocar o certificado, tudo bonitinho ali, para ele poder estar lutando. Então automaticamente eles fazem essa divisão. Entendi. Então ele tem que cumprir aquele tempo. Se ele não conseguir cumprir esse tempo, ele não consegue lutar naquela outra faixa, por exemplo. Ele não cumpriu um prazo de 1 ano, então ele não consegue lutar. Entendi. Né? E dentro da CBJJE, você vai no site do seu competidor, então qualquer pessoa pode estar lá dentro da sua faixa e peso e estar lutando, normal, Entendi. Sem poder se federar hoje, né? Porque é um lugar aberto, assim, um site aberto que já é para competidores que não são federados. E para você competir fora, você precisa estar passado por essas competições nacionais, no caso? Assim, para você competir fora, que nem por isso que a gente fala muito da IBJJF, né? Porque ela tem um campeonato europeu, tem um campeonato mundial, que o mundial é em Las Vegas, que é o de Master, o de adulto é em outro lugar lá dos Estados Unidos, o europeu lá em Portugal, foi na França, voltaram para Portugal de novo. Então a IBJJF tem mais essa parada da Europa, assim, pro próprio lutador, né? Entendi. E o que por exemplo, quando o lutador ele começa no jiu-jitsu, tem aquela competição que é, por exemplo, a menina dos olhos? Cara, tem. É o que eu sempre coloco assim, que todo mundo nasce com talento. Tá. Você só basta florar ele, né? Então, não existe que o cara nasceu com um dom. Não. Tá. Todo mundo nasceu com um dom. Ele precisa explorar, lapidar aquele que ele quer, né? Então, eu hoje trabalho com muita criança, né? Lá na Killer Bees, lá em Itaquera, que é do gueto, né? Então lá eu tenho uma turma Kids, que foi ela que me fez voltar a dar aula de jiu-jitsu. Então lá na academia, o nosso Kids ele é muito forte. Tá. Então tem as crianças que estão se destacando. Eu tenho o Daniel, eu tenho a Bárbara, eu tenho a Johanna, eu tenho entre outros atletas. Você olha assim e fala assim, esse daí vai... Ele vai, mas para isso não depende só dele. Depende dos pais, apoiar. Tá. Né? E tudo isso aí, porque assim, a academia em si, ela já te dá a estrutura, te dá o espaço, te dá o professor. Tá. E o pai tem que falar o quê? Não. Tem que levar. Ele tem futuro? Tem, então eu vou investir nele. Tá. Né? Então lá na Killer Bees, lá, a gente tem muito esse trabalho aí com as crianças, não só no jiu-jitsu, mas também no Muay Thai também, que lá também é muito forte em relação aos atletas. Né? Então a gente faz um trabalho bacana, tipo, eu faço trabalhos do jiu-jitsu ali com as crianças para evoluir e ele faz com o Muay Thai ali para evoluir também as crianças também. Para poder se tornar um atleta de performance, né? Não pode de performance, porque assim, futuramente ele quer partir para o MMA, então lá a gente trabalha completo, tanto o jiu-jitsu quanto o Muay Thai. Então, porque o MMA ele vai trabalhar as duas modalidades, né? Vai as duas modalidades, porque antigamente para você entrar no MMA você tinha que ser faixa preta de alguma coisa. Entendi. Hoje não, por isso que é completo. Então a gente trabalha nas crianças hoje o jiu-jitsu e o Muay Thai. E tem as crianças que falam, eu gosto, eu quero. Mas aí depende de quem? Sempre martelo, dos pais. Os pais que têm que incentivar muito mais isso daí. É verdade. Olha, é muito bacana isso. Eu acho que os pais têm que incentivar mesmo, até porque a gente vive num mundo tão tecnológico, né? E faz um bem tamanho aí para as crianças fazer um esporte, fazer uma arte marcial, muda os objetivos, sair daquela coisa do celular e do tablet, né? E acho que é o que precisa, e eu sou muito assim a favor das instituições, das escolas, das academias que focam muito nessa questão aí da criança e do adolescente. Você está formando ali personalidades, né? Formando personalidade, é o que eu sempre falo, né? A gente não educa. Quem educa é pai e mãe. A gente põe a disciplina. Que às vezes o pai e mãe não tem coragem de colocar. Não tem coragem de colocar. Então, assim, eu sempre relato que eu quero colocar neles formadores de opiniões. Tá. É isso que eu sempre relato.
Quando eu graduo eles, assim, pelo menos os kids, né? Eu falo, a sua faixa tem um super poder. Você que determina o que você vai ser. Legal. Então, pô, você é um campeão mundial. Decreta pra tua faixa e treina. Se dedica que Se você dedica vai que ser. você vai ser. Porque é você que quer, não é eu que quero. É isso aí. Gleidson, obrigada pela tua presença aqui, esclarecendo. Gente, vamos terminando aqui essa pauta. Falando sobre jiu-jitsu, não tinha como terminar sem falar sobre as competições, né? E com a presença ilustre aqui do grande competidor. É uma honra a gente ter aqui também a tua presença aqui no Resenha. Tá bom? Muito obrigada. E é isso. Clica aí no sininho para receber todas as notificações, curte, compartilha, dá um like, segue a gente lá nas redes sociais, tanto lá pelo portal R011, lá pelo Guia 011 também, e pelos canais lá da Alex Studio. Um beijo a todos. Valeu!